Meu nome é Marília Bringel, sou residente do primeiro ano do Serviço de Hematologia e Hemoterapia do Hospital Universitário Walter Cantídio. E hoje, para finalizar a série de estudos que nós vimos sobre doença falciforme, eu vou apresentar um artigo publicado no ano de 2021 sobre transfusão de hemácias e aloimunização na doença falciforme. Esse é o título do artigo, certo? Ele foi publicado agora, como eu disse, no ano de 2021. E, como introdução, a gente sabe que as transfusões representam intervenções centrais na doença falciforme e são utilizadas principalmente para prevenir, de forma primária ou secundária, os eventos centrais, AVCs isquêmicos. São importantíssimos para reduzir a mortalidade, porém, as transfusões trazem consigo uma série de complicações. Os pacientes podem desenvolver aloimunização, podem ter reações transfusionais hemolíticas tardias ou síndrome de hiperemólise e também sobrecarga de ferro. As diretrizes ainda são limitadas pela quantidade de estudos que ainda estão sendo desenvolvidos e esse estudo traz algumas dessas recomendações. O objetivo das transfusões no perfil dos pacientes é melhorar o transporte de oxigênio e reduzir os sintomas anêmicos, aumentar o hematócrito e reduzir a produção de hemoglobina S, prevenir e tratar complicações agudas, sejam elas síndrome torácica aguda e AVC isquêmico, e a meta é manter uma hemoglobina S baixa, prevenir AVC, e geralmente o objetivo é deixar uma hemoglobina S menor ou igual a 30 e aumentar a hemoglobina até níveis entre 10 e 12. Valores mais elevados estão associados à síndrome de hiperviscosidade e complicações associadas. Os métodos de transfusão, nós temos as transfusões simples, entretanto, elas podem levar a um acúmulo de ferro, também a sobrecarga volêmica e síndrome de hiperviscosidade. E nós temos o método de troca de hemácias, que é realizado de forma manual ou por eritrocitoaférese, que nós já falamos anteriormente. Entretanto, a eritrocitoaférese, que seria o método de escolha, ele está disponível em poucos centros e depende de uma série de recursos, as pessoas treinadas, ter o equipamento adequado, mas muitas vezes torna-se o padrão para fazer essa troca de hemácias. Ela substitui cerca de 1 a 2 vezes o volume das hemácias, aumenta a exposição a doadores, entretanto, os estudos não demonstraram aumento da taxa de aloimunização, apesar desse aumento de exposição. Ele é custo-efetivo e pode diminuir as taxas de hospitalização, e o volume de reposição em hematócrito ele é bem controlado, permitindo, assim, redução do nível de hemoglobina S e reduzindo a sobrecarga também de ferro. Ele requer um excesso calibroso, nos adultos, em geral, é feito na fossa antecubital, mas muitas vezes em crianças é necessário ter um acesso venoso central, o que acarreta consigo o aumento do risco de infecções e de eventos trombóticos. Quais são as indicações? O AVC agudo, síndrome torácica aguda, quando o paciente tem hematócrito basal bem elevado e tem necessidade de transfusão, se ele já fez diversas transfusões crônicas e se tem já uma sobrecarga de ferro significativa. Aqui ele apresenta algumas das complicações que acontecem na doença falciforme e a indicação de utilizar-se a eritrocitoaférese, ou os métodos manuais de troca de hemácia, ou a transfusão simples. Eles botam aqui principalmente na síndrome torácica aguda, que a preferência é fazer realmente a troca de hemácias, e no AVC isquêmico. A gente vê aí a palavra exchange, né? Nos casos no final, os últimos 4 itens, os episódios não complicados, vaso-oclusivos, priapismo, úlceras cutâneas, né? E necrose avascular não tem indicação de fazer nenhum método de transfusão, apesar de serem complicações também comuns na doença falciforme. Considerações gerais. É importante que todos os pacientes tenham um perfil antigênico estendido avaliado antes até da primeira transfusão.
O fundamental, o mínimo é que seja avaliado o C grande, C pequeno, E grande, E pequeno, QEL, Celano, FAI, FAI-B, JKA, JKB, e também tem algum microfone ligado, eu acho. Se puderem desligar, por favor. MN e o sistema S. A gente fazer esse perfil antigênico é importante para que seja evitada a reexposição do paciente a esses antígenos, reduzindo assim os riscos de autoimunização e reações hemolíticas. A desleucotização, ela é importante para reduzir a transmissão de CMV e a ocorrência de autoimunização HLA, e também reduz os riscos de reações febris não hemolíticas. É padrão que seja feito esse método no serviço de transfusão para todos os pacientes com doença falciforme. A irradiação, ela reduz o risco de doença do enxerto vésicula hospedeiro e também deve ser realizada nos pacientes que serão submetidos a transplante de células-tronco hematopoéticas. Quanto aos pacientes que possuem traço falciforme, os pacientes com a doença falciforme em si não devem receber sangue desse perfil de paciente. Certo? Por quê? Porque não recebendo, pode ser feito de forma adequada o monitoramento da hemoglobina S pós-transfusão, que é um parâmetro importante utilizado em programas de troca crônica e para avaliar também reações hemolíticas tardias. E o que é essa imunização? É a formação de anticorpos contra antígenos não próprios. A incidência global varia de 2% a 5%, porém, na doença falciforme, os dados são bem diferentes, né? Varia de 5% a 75%. É um dos principais efeitos adversos em transfusões, principalmente transfusões crônicas, aumentando o risco de reações hemolíticas e atrasando a identificação de concentrados de hemácias compatíveis para esses pacientes. Sua fisiopatologia vem sendo amplamente estudada e é bem complexa. Está relacionada à diversidade de sistemas, principalmente o RH, fatores imunológicos individuais e ao nível de correspondência antigênica entre o paciente e o doador. 2/3 dos anticorpos, eles estão relacionados a antígenos C, E do grupo RH e o antígeno K do sistema QEL, que são os mais imunogênicos. A maioria dos negros, eles carecem de antígenos C e E, 73% e 78%, respectivamente, e apenas 2% expressam antígenos K. Essa frequência é maior em doadores brancos, então isso aumenta mais a incompatibilidade doador-receptor. Por isso, esses fatores levarão um esforço maior para que sejam recrutados doadores negros para que sejam transfundidos os pacientes com doença falciforme com indicação apropriada. A ESH e diversas sociedades, elas orientam que haja uma correspondência para RH e sistema QEL, além de ABO e D para todos os pacientes com falciforme. Quando há uma correspondência para RH e sistema QEL, há uma redução dos índices de aloimunização de 1,7 a 3,9 para 0,26 a 0,5 a cada 100 unidades transfundidas. Se esse perfil for estendido para os sistemas que vocês estão vendo abaixo, essa aloimunização cai para 0,1 a 0,3 a cada 100 unidades transfundidas. Então, a importância é que seja feito realmente o perfil antigênico, a fenotipagem de todos esses pacientes, até mesmo antes da primeira hemotransfusão. E que ela seja realmente realizada de forma bem criteriosa. Quais são os métodos de fenotipagem? Eles podem ser manuais, em que a gente vai avaliar uma série de sistemas, RH, QEL, KID, Duffy, Luterano, Diego, entre outros, que compartilham do polimorfismo de um mesmo nucleotídeo, e temos a tipagem baseada no DNA, genotipagem, que vai nos dar informações adicionais. Como exemplo, podemos ver a presença de mutação GATA no gene ACKR1, que essa presença representa que os pacientes não têm um risco de formar anticorpos anti-FAI-B. Leva maior precisão para a expressão do antígeno C,
prevê expressão de antígenos quando antissoros não estão disponíveis e é o método de escolha se os pacientes foram transfundidos nos últimos 3 meses. Outro dado importante que fala do artigo é sobre a diversidade do sistema RH nos pacientes com doença falciforme. A maior parte desses pacientes, como nós sabemos, tem descendência africana e podem ter aloimunização devido a essa diversidade genética RH. Alguns desses alelos são RHD e RHCE, eles surgiram da duplicação de genes e codificam o RHD, o alelo D, e o RHCE, o C grande, C pequeno e o E. Essa recombinação de genes resulta em novos alelos que codificam antígenos alterados específicos. É difícil de distinguir sorologicamente esses alelos, e isso requer uma genotipagem de RH específica. A formação desse risco de anticorpos, o risco de anticorpos, quando exposto a epítopos por meio de transfusão, gravidez e transplante, é maior, o risco da formação desses anticorpos, gerando, assim, uma maior chance deles terem reação hemolítica tardia. O artigo ele fala de uma série de variantes, né, que podem acontecer nos pacientes com doença falciforme, que podem codificar proteínas RH, com ou sem epítopos. Ele cita essa variante RHD asterisco DAU0 e o RHCA asterisco CE48C. Esse caso não demonstra codificar proteínas RH sem epítopos. Os 4 inferiores da segunda linha não são frequentemente detectados e expressam antígeno D, e o alelo híbrido, citado abaixo, codifica o antígeno C e leva a um risco maior de desenvolver aloanticorpos C se exposta ao antígeno convencional. E qual a importância dessa diversidade RH, né? É importante porque os médicos eles devem ter uma alta suspeita quando o paciente apresenta autoanticorpos com especificidade RH ou RH inexplicáveis, e é preciso que se faça uma investigação adicional com genotipagem. A maioria dos falcímicos, eles vão ter uma ou mais variantes do alelo RH, que não vão ser vistos nos métodos simples, nos métodos sorológicos tradicionais, e devem ser feitos por genotipagem. A inflamação e regulação do sistema imunológico também é citado no artigo. Um subconjunto de pacientes, eles não vão desenvolver autoanticorpos, apesar da exposição a transfusões sanguíneas. Por quê? Isso vai variar de paciente para paciente e está associado a modificações genéticas e diferenças na regulação imune. O artigo mostra que o HLA-DQ2, DQ3 e DQ5 estão associados a menor risco de aloimunização, enquanto o DQ7, DRB1 asterisco 04 e asterisco 15 estão associados a um risco maior de produção de aloanticorpos. Estão sendo feitos, né, diversos esforços para que sejam identificados os marcadores genéticos de aloimunização, e eles mostram que existe uma associação moderada, mas não existe ainda um preditor forte que mostre que esses fatores da imunidade, do sistema imunológico, possam realmente aumentar tanto os riscos nos pacientes com falciforme. Esses pacientes, eles têm alto nível de basais de inflamação, e isso leva a taxas mais altas de aloimunização. Sabemos que os pacientes com doença falciforme, eles apresentam um estado inflamatório crônico, já que a hemólise vai levar a proteína M livre no sangue, assim como a hemoglobina, e isso ativa neutrófilos e macrófagos, causando a secreção de citocinas inflamatórias, principalmente interleucina 1, interleucina 6 e interferon gama. Essas citocinas vão levar a uma desregulação do sistema imunológico, tornando as células T disfuncionais e as células B regulatórias, com redução da capacidade de suprimir a ativação de monócitos. Entretanto, mais estudos são necessários para elucidar essas complexas vias imunológicas que contribuem para a aloimunização associada aos processos inflamatórios crônicos. Aqui ele traz algumas imagens só explicando, né, aqui quando o paciente
não apresenta, né, expressão do sistema QEL e ele é exposto a uma bolsa do doador e em uma segunda, desenvolvendo assim, anticorpos, e em uma segunda exposição ele podendo ter uma reação hemolítica tardia. Essa segunda, no centro, né, a gente vê a diversidade genética do sistema RH, principalmente nessa população africana. Então, como eu falei anteriormente, muitas vezes os sistemas comuns que nós utilizamos não vão demonstrar a presença desses alelos, essas variações, e é importante que o médico fique atento para que seja feito muitas vezes uma ampliação dessa investigação. Aqui na direita, ele mostra o estado inflamatório, como eu falei anteriormente. A doença falciforme representa uma doença hemolítica crônica, né? E a presença do M livre no plasma e da hemoglobina leva ao aumento de citocinas pró-inflamatórias, que vão aumentar também o risco da aloimunização. E qual é o impacto clínico? O principal impacto são as reações hemolíticas tardias, né? Já foi falado anteriormente na aula da Yara, se eu não me engano, né? Que acontece principalmente após a reexposição ao antígeno, contra o qual o paciente já havia sido exposto. A incidência ela é subestimada, varia de 5 a 7,7%, e os principais sintomas são hemoglobinúria, dor e febre. Apenas 44% vão ter sinais claros de anemia. Segundo a Ashley, a gente deve ficar atento a reações hemolíticas tardias quando o paciente teve uma queda de hemoglobina dentro de 3 semanas após a transfusão. Além disso, apresenta hemoglobinúria e são detectados anticorpos e aumento da hemoglobina S. Além disso, as provas de hemólise alteradas, como aumento de reticulócitos e de LDH. Os principais fatores de risco para reações hemolíticas tardias são o histórico de aloimunização, se ele já teve uma reação hemolítica tardia prévia, ou se ele foi transfundido devido a uma complicação aguda. Essas complicações agudas são principalmente o AVC e a síndrome torácica aguda, como eu citei anteriormente. Até 40% dos pacientes não vão ter anticorpos detectados e 1/3 a especificidade é incerta. E em cerca de 80%, esses anticorpos eles vão se tornar indetectáveis em até 3 meses. O mecanismo ele não foi elucidado das reações hemolíticas tardias. Acredita-se que tem um papel a hiperativação de macrófagos e o aumento da exposição da fosfatidilcerina. Desses pacientes, 80% vão ter um TAD positivo, e se ele veio negativo no exame inicial, deve ser repetido em 1 a 2 semanas. Tais pacientes devem ter uma transfusão indicada de forma bem criteriosa, porque as transfusões adicionais podem exacerbar a hemólise com uma queda maior de hemoglobina e sintomas mais significativos, até com risco de óbito. Mas se essa transfusão foi imprescindível e nenhum anticorpo foi identificável, a gente tem que tentar dar para esse paciente um sangue com a maior correspondência de sistemas possíveis, pelo menos essas citadas em seguida. Mas isso é um desafio muito grande, principalmente para os bancos de sangue, conseguir essas bolsas totalmente disponíveis para esses pacientes. Então, se inicialmente nós já tivermos a avaliação antes da primeira transfusão, é mais fácil também de já procurar bolsas compatíveis. As complicações graves associadas a reações hemolíticas tardias, principalmente se eles precisarem de uma nova transfusão, são a falência múltipla de órgãos e síndrome coronariana aguda. O tratamento inicialmente é de suporte, oxigênio, hidratação vigorosa e controle da dor. Muitos pacientes vão melhorar. Entretanto, terapias adicionais podem ser necessárias, como o uso de eritropoetina, ferro endovenoso, corticosteroides em altas doses e até imunoglobulina. Quanto à profilaxia, ela deve ser realizada se o paciente teve uma reação hemolítica tardia grave previamente e pode ser e é realizada com esteroides e imunoglobulina. O rituximab, que é um anticorpo anti-CD20,
também tem mostrado benefício e é capaz de reduzir a imunizações adicionais. Outras medicações também têm sido estudadas, como o eculizumab, que é um anti-C5, que atua na ativação do complemento e é uma terapia de resgate se o paciente tem reação hemolítica cardíaca grave ou síndrome de hiperemólise. O tocilizumab, que é um anticorpo monoclonal contra a interleucina 6, ele também tem sido utilizado em alguns estudos por bloquear a ativação macrofágica e reduzir também assim, os sintomas dos pacientes. Porém, os pacientes que usam eculizumab e tocilizumab têm uma alta mortalidade, não pelo uso da medicação, mas porque já são pacientes extremamente graves. Essa tabela, ela mostra alguns estudos que foram realizados ao longo do mundo, né, com o uso do eculizumab e do tocilizumab. Na quarta coluna, a gente vê o número de pacientes. O N é muito pequeno, porque ainda são medicações novas que estão sendo utilizadas e mostraram uma alta mortalidade, apesar do seu uso, porque são pacientes extremamente graves. E aqui o artigo vai falar um pouco mais sobre transfusões. As indicações: anemia sintomática, comprometimento hemodinâmico, e nos casos em que a gente precisa reduzir rapidamente a hemoglobina S, né, que são as complicações, pacientes com complicações graves. O benefício de transfusão é questionado na hipertensão pulmonar, no priapismo e na úlcera venosa. Então, no geral, ele não é realizado e não é indicado também em episódios veno-oclusivos não complicados. Quais são as principais complicações neurológicas, né? A principal é o AVC isquêmico, né, uma importante causa de morbimortalidade. Na era pré-triagem dos pacientes, ele estava presente em 4 a 11% dos pacientes com doença falciforme nas primeiras 2 décadas de vida, e até 2/3 dos pacientes tinham episódios recorrentes em 3 anos, então era uma taxa muito alta. Alguns estudos foram realizados, como o estudo STOP-1, que mostrou que o risco de AVC é reduzido em 92% em pacientes que recebem transfusões de forma crônica. O estudo STOP-2, que foi uma continuação, ele dividiu os pacientes em 2 grupos. Um que parou as transfusões após 30 meses e o outro que continuou. Esse estudo teve que ser interrompido porque viram no Doppler transcraniano desses pacientes achados de alto risco de AVC. E também a descontinuação dessas transfusões foi associada a episódios de AVC silenciosos, ou seja, sem manifestações clínicas. Então, ele foi interrompido. Alguns outros estudos avaliam também o uso da hidroxiureia. O Transfusion Change to Hydroxyurea foi feito com pacientes que tinham achados anormais no Doppler, porém sem vasculopatia severa e que já estava há 1 ano em uso de transfusão crônica. Foi dividido, randomizado, um grupo que ficou usando a hidroxiureia e outro que continuou a transfusão crônica. Nenhum desses grupos desenvolveu AVC isquêmico e a hidroxiureia não foi considerada inferior. Então, ela se mostra como uma alternativa para pacientes selecionados em transfusão crônica para a prevenção primária do AVC. Este segundo estudo, The Stroke with Transfusion Change to Hydroxyurea, avaliou crianças que já tinham histórico de AVC isquêmico mais sobrecarga de ferro. Foi dividido em um grupo que continuou recebendo transfusões e o outro que realizou flebotomias e quelação com hidroxiureia. Ele foi interrompido também porque se observou, através de ressonância, que a concentração hepática de ferro foi semelhante. E, embora dentro da faixa de não inferioridade, ou seja, sem diferença estatística, no grupo da hidroxiureia, 7 pacientes tiveram AVC isquêmico. Os infartos silenciosos, eles são comuns, né, e devem ser suspeitados em pacientes que têm baixo desempenho educacional e déficit cognitivo. Na verdade, ele deve ser até evitado. O trial Silent Infarct Transfusion, ele mostrou que a transfusão crônica, ela reduz a incidência de AVCs isquêmicos silenciosos em pacientes com falciforme. Porém, esse estudo ele tem algumas limitações.
ele não comparou a eficácia da hidroxiureia em relação à transfusão crônica, e a indicação não é robusta de transfusão crônica em AVC silenciosa, dada a grande disponibilidade da hidroxiureia e os encargos que trazem transfusões crônicas para os pacientes. A eritrocitoaférese, né, o método de troca de hemácias, também é uma modalidade de escolha no AVCI agudo, porque reduz rapidamente a hemoglobina S, limita os efeitos de hiperviscosidade do sangue e a meta é manter a hemoglobina S menor ou igual a 30. Outra complicação importante é a síndrome torácica aguda, né? A síndrome torácica aguda é também uma importante causa de mortalidade, é definida como novo infiltrado no raio-x torácico e presença de sintomas respiratórios com hipóxia, dor ou febre. É desencadeada geralmente por processos infecciosos, embolia gordurosa, atelectasias ou infarto agudo do miocárdio. E o curso clínico é bem variável. Faltam critérios para dizer realmente o que é uma síndrome torácica de maior gravidade ou não, mas aqueles pacientes com hipóxia significativa e queda rápida de HB são definidos como de maior gravidade e risco de óbito. Se os pacientes apresentam episódios recorrentes de síndrome torácica aguda, eles podem desenvolver hipertensão pulmonar e fibrose, e ficando assim com doenças crônicas pulmonares. A transfusão simples no início dos sintomas, ele impede a progressão da doença e muitas vezes a necessidade de fazer a troca de hemácias, né, a eritrocitoaférese. O ESH sugere que a troca de hemácias em caso de síndrome torácica aguda grave, seja realizado em caso de síndrome torácica aguda grave, se é uma síndrome torácica aguda rapidamente progressiva ou se o paciente já tem uma hemoglobina basal bem elevada. A prevenção pode ser realizada com a hidroxiureia, mas a transfusão crônica também pode ser considerada se o paciente não tolerou a hidroxiureia ou se mesmo em uso da hidroxiureia eles tiverem episódios severos ou recorrentes. No pré-operatório, o estudo Cooperative Study of Sickle Cell Disease concluiu que os pacientes submetidos a pequenas e médias cirurgias têm alta taxa de dor e síndrome torácica aguda, além de febre, sangramentos e óbitos. O estudo abaixo, né, o Transfusion Alternative Preoperatively in Sickle Cell Disease, ele avaliou pacientes com hemoglobina S e talassemias, submetidos à cirurgia de baixo e médio porte, que realizaram ou não transfusão pré-operatória. O braço dos pacientes que realizou transfusão teve um índice menor de síndrome torácica aguda, entretanto, esse estudo foi realizado com 85% dos pacientes com cirurgia de médio porte, seja uma cirurgia de vesícula, uma hérnia. Então, a relevância é incerta para as pequenas cirurgias. Eles também tentaram avaliar o efeito da transfusão na dor, mas os resultados não foram consistentes, apesar de que outros estudos mostraram uma redução significativa da dor também nesses pacientes. Esse outro estudo avaliou as taxas de complicações perioperatórias em pacientes que tiveram um regime conservador, ou seja, manter uma hemoglobina no máximo até 10 e um regime mais agressivo, reduzir a hemoglobina abaixo de 30%. Não houve diferença no regime conservador ou agressivo em relação aos episódios de síndrome torácica aguda, episódios vaso-oclusivas ou outras complicações graves. Então, não é preciso ser tão agressivo em caso de pré-operatório de pacientes com doença falciforme em relação às transfusões. O mesmo grupo, ele sugere a transfusão para ser atingido um alvo assim, de 9 a 11 e não ser guiado pela hemoglobina S. As diretrizes atuais, elas indicam a transfusão pré-operatória se o paciente for submetido a cirurgias, não é cirurgia geral, anestesia geral, com uma duração maior ou igual a 1 hora. Se a hemoglobina basal for muito elevada
e impedir a transfusão simples, é indicada a terapia de troca de hemácias, né? Manual ou por eritrocitoaférese. Também é indicado se o paciente tiver doença cardiovascular de alto risco ou se for submetido a um procedimento neurocirúrgico. Como é que é feito o suporte em pacientes com doença falciforme que serão submetidos a transplante de células-tronco hematopoéticas? Se os estudos anteriores eram limitados, nesse perfil de pacientes eles são bem mais limitados, mas mostram que as transfusões podem reduzir a inflamação da medula óssea associada à falciforme, possivelmente melhorando os resultados. Ele, então, indica que seja reduzida a hemoglobina S abaixo ou igual a 30% para minimizar as complicações relacionadas ao transplante. E outros estudos sugerem também que a hemoglobina seja mantida abaixo de 10 a 11, além da hemoglobina S abaixo de 30 antes da mobilização do paciente. Esse artigo ele é bem amplo, né? A gente passou aqui por vários tópicos. Ele fala também sobre a sobrecarga de ferro. A sobrecarga de ferro ela é muito comum em pacientes que recebem transfusões crônicas. Como a gente sabe, o corpo humano não dispõe de mecanismos efetivos para excretar o ferro. Apenas uma pequena quantidade é perdida no trato gastrointestinal e na pele. A homeostase ela é controlada pela hepcidina, né, que é uma proteína produzida no fígado, que inibe a absorção do ferro na dieta e bloqueia a reciclagem de ferro através do sistema retículo endotelial, quando há uma sobrecarga. Entretanto, os pacientes que ficam recebendo sangue externo, né, bolsas de sangue, a hepcidina não consegue, então, controlar bem esses mecanismos. Então, vai haver uma sobrecarga ao longo do tempo. Porém, os estudos mostram que os pacientes com doença falciforme em relação à talassemia são menos vulneráveis a endocrinopatias induzidas pelo ferro e até mesmo a falência cardíaca. Não se sabe o porquê. A cardiomiopatia foi observada em 2,5% dos pacientes associada à sobrecarga de ferro, a toxicidade em 7 a 11%, e a toxicidade levou a 7 a 11% de óbitos, e a técnica de escolha para quantificar a ressonância hepática, como todos bem sabem. Afinal, a ferritina é uma proteína de fase aguda, e ela pode estar elevada em diversas outras condições crônicas, então não é um método de escolha. Se o paciente recebe transfusão crônica, é importante que seja feito acompanhamento com ressonância a cada 1 ou 2 anos, ou se eles têm um nível de ferritina persistentemente abaixo de 1000. A triagem cardíaca com ressonância só deve ser realizada se o paciente tiver algum sinal de disfunção cardíaca ou se tiver sobrecarga grave de ferro, maior do que 15 a 20. Quando é que se deve indicar aquela ação? Quando o paciente é um paciente que transfunde de forma crônica e tem ferritina acima de 1000 ou uma concentração de ferro hepática maior do que 3 a 7. A eritrocitoaférese nesse paciente, ela pode reduzir o estoque de ferro ao longo do tempo, pode ser associada a terapias de quelação existentes e também é indicado em pacientes que realizam transfusão crônica que tem uma alta concentração de ferro hepática. Aqui ele traz alguns das medicações das 3 disponíveis, né? Deferazirox, deferoxamine e deferiprone, com as suas dosagens, forma de administração, excreção e episódio de toxicidade. E, por último, o artigo fala dos desafios globais, né, no tratamento da doença falciforme. O que a gente sabe que a incidência é maior na África subsaariana, cerca de 75% dos pacientes estão concentrados nessa região, e, infelizmente, não há tanto apoio às transfusões. Há uma baixa disponibilidade de concentrado de hemácias. Lá, eles concentram 3% da população mundial, mas apenas 4% das doações. A gente sabe que os hemoderivados têm um alto custo e, por isso, também devem ser indicados com muita cautela. E, muitas vezes, a segurança é questionada. Lá, eles têm muitos índices de reações transfusionais. Nem sempre é possível fazer leucorredução. O armazenamento, a temperatura, nem sempre está adequada. E o sistema de qualidade também. As transfusões lá são realizadas apenas se complicações agudas.
A triagem com Doppler transcraniano para avaliar sinais que possam predispor ao AVC isquêmico não é amplamente disponível, e realizar transfusões crônicas é algo inatingível naquela região. Além disso, existem altos índices de transmissão de malária e outras doenças emergências. A triagem de anticorpos, como eu falei anteriormente, que deve ser realizada dos diversos tipos também, a avaliação dos diversos tipos de sistema não é realizada na maioria dos centros, mas apesar disso, a taxa de aloimunização não é tão elevada. Acredita-se que, devido à similaridade antigênica da população entre doador e receptor, e também porque eles são menos transfundidos, porque não tem tanta disponibilidade. E qual que é a direção futura? A terapia transfusional é a base do tratamento da anemia falciforme, pode reduzir o AVC isquêmico e síndrome torácica aguda. A indicação deve ser criteriosa devido ao risco, como eu falei, de sobrecarga de ferro, aloimunização, reações hemolíticas tardias ou síndrome de hiperemólise. Apesar da compreensão do início dessa compreensão, né, que eu acho que ainda tem muito ainda o que aprender sobre a aloimunização, os trabalhos são importantes, trabalhos futuros, para determinar a correspondência antigênica de genótipos RH com as complicações que podem ser advindas. O recrutamento de doadores e implementação de genotipagem, eles são fundamentais para aumentar a compatibilidade dos doadores nessa doença. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Marília. Excelente apresentação. Eu vou só tirar aqui o seu compartilhamento. Eu queria, na verdade, que a gente... Esse artigo é um artigo bem completo, né? Vocês separaram. Ele é um artigo que ele discute muita coisa em relação ao paciente com doença falciforme. E ele é um artigo que foi publicado recentemente numa revista aberta, que é a Hematológica, né? Uma das revistas de maior impacto em hematologia do mundo. E ele traz, na verdade, uma revisão bem compreensiva, bem extensa, né, Marília? Sobre vários aspectos da doença falciforme, da transfusão, da imunização e outras complicações. E é um artigo que eu acho que ele vai também servir aí na nossa bibliografia para ter sempre alguma coisa a ser discutida, né? Ele realmente aborda muito, acho que até de forma aprofundada, vários aspectos do nosso dia a dia nesses pacientes. O doente falciforme é um doente que ele é visto por todos os serviços de transfusão em todo o mundo como um paciente hiper especial, né? Ele traz desafios em todos os momentos, desafios como a gente viu aí na síndrome de hiperemólise, na seleção de hemocomponentes fenotipados, que fazem os hemocentros crescerem, né? Então, os serviços transfusionais que atendem pacientes falciformes, eles acabam buscando soluções para poder ter um atendimento mais rápido e um atendimento mais adequado a esses pacientes. E o Hemossi vem trabalhando, pensando no doente falciforme há muitas décadas. Então, o primeiro paciente a receber transfusão com fenótipo estendido aqui foi o paciente falciforme, é um paciente que era sempre muito bem cuidado do ponto de vista transfusional. E com ele a gente vem crescendo também com a intenção de melhorar. Hoje a gente tem feito genotipagem dos nossos pacientes falciformes, além da fenotipagem estendida, o Hemossi incorporou desde o ano passado, na verdade, a gente começou a genotipar no finalzinho de 2019 e a gente conseguiu tornar mais ou menos rotina no começo do ano passado. A gente genotipa todos os falciformes que estão chegando no serviço para receberem transfusão. A gente ainda não está genotipando todos os falciformes ao diagnóstico, mas esse é um planejamento. E para poder atender a demanda dos falciformes, a gente também tem um projeto de genotipagem de doadores, porque não adianta eu descobrir que meu paciente falciforme tem um sangue raríssimo, que eu só descubro por genotipagem, ou por falta de soro, ou por não existir mesmo, né, a possibilidade de fazer essa avaliação, não existir com soro comercial, e acabo não tendo como transfundi-lo. Então, o doador tem que estar no projeto de genotipagem também. E eu falo com certeza, o paciente falciforme foi o grande impulsionador para que a gente trabalhasse alguns perfis, né, perfis de doadores, por exemplo. Nós temos uma seleção de doadores para genotipagem de combinação de múltiplos fenótipos, mas também o doador DAFA-B-, que é aquele doador afrodescendente. Eu sei que esse doador provavelmente ele vai ser mais utilizado para os pacientes falciformes, ele vai ter
alterações genéticas, né, na questão da produção dos antígenos eritrocitários, que são diferentes da população habitual, e a gente foca nosso projeto nesses doadores também, não são o único foco, mas entendendo que eles vão trazer a resposta para os pacientes, para os nossos pacientes, principalmente os pacientes falciformes. E desse jeitinho, né, genotipando os doadores da FA-B-, a gente foi capaz, por exemplo, de encontrar doadores JSB negativo. Não tínhamos antes, não temos sorinho comercial anti-JSB, que eu saiba, e a gente encontrou 2 doadores JSB negativo. Doadores HRB minúsculos, HRB maiúsculos negativos também foram avaliados, foram encontrados nesse projeto de genotipagem de afrodescendentes. Então, eu tenho certeza que o grande impulsionador de todos os serviços de hemoterapia é o paciente falciforme, né? Ele nos traz desafios, ele fala para a gente, vai, que eu preciso de você, então cresçam. E esse é um desafio para os serviços do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Eu estou vendo aqui que tem gente de outros serviços, né, participando hoje dessa sessão. Ana Lúcia Girello. Ana, você não vai escapar. Ana Lúcia é talvez uma das maiores professoras de imunemato do Brasil. Ana, você está com um microfone aí possível? E é uma honra, na verdade, ter a Ana Lúcia aqui com a gente. Aí, ó. Ida, muito obrigada. É uma honra para mim. Hoje eu consegui entrar no seu link, na sua aula. É um prazer estar aqui. Ótima aula, viu, Marília? Parabéns. Mas que bom, Denise, obrigada. que vocês estão já com a genotipagem. Isso é bem importante mesmo. O grande desafio, acho que do mundo mesmo, né? Agora com esse processo migratório da África para a Europa, principalmente, onde eles não conheciam, né, o falciforme, vamos dizer assim. Até na Holanda, né, já se tem esse desafio de fazer o manejo desse paciente. E nos Estados Unidos já era uma verdade, né? Eles já recebiam vários, né, imigrantes aí da África, mas o mundo está muito globalizado, inclusive em termos de doenças, né? E para o sangue isso é o grande desafio, né? Eu vi isso acontecer lá no sul, né, aqui do Brasil. Eles tinham num momento, sei lá, 30 pacientes falciformes e hoje acho que já ultrapassa o número de 500. Também para eles foi bem complicado, o Rio Grande do Sul principalmente, né, que eles receberam um grande grupo de, se não me engano, foram nigerianos e fizeram inclusive uma cidade, né, uma microcidade. E aí exige do serviço de hemoterapia um movimento, né? Isso que você disse. Agora eu estou aqui, se vire. Você tem que me atender. É isso mesmo. E é isso, Ana. E, na verdade, eu adoro, eu vivo de desafios, eu acho que os desafios têm que estar aí para a gente, o paciente tem que estar cutucando, porque a gente não cresce se ele não cutucar, né? E ele está cutucando todos os dias, né? Adora cutucar o serviço de hemoterapia, o paciente falciforme. E ele não cutuca só o hemocentro, ele cutuca a equipe clínica também, né? Um paciente de difícil manejo muitas vezes, mas a gente tem que se preparar para o atendimento deles. E essa a gente vem fazendo as discussões para os pacientes falciformes, porque a gente acaba percebendo, né, que a gente precisa mesmo discutir. Essa sessão da quarta-feira é uma sessão sempre de artigos discutidos pelos residentes da hematologia aqui do Ceará. Então, a gente vem com essa sessão há talvez uns 3, 4 anos, era uma sessão presencial antes, encabeçada pelo Franklin, por mim. Pelo menos 7 pessoas, é a equipe mínima. Tem alguém com áudio ligado. E aí a gente conseguiu manter essa sessão, apesar de tudo, né? A gente, ano passado, deu uma paradinha, mas voltou. E é uma sessão extremamente importante, porque o residente, né, Marília, tem que sair sabendo falar ser grande, ser pequeno, é grande, é pequeno. E achei muito bonitinho. Marília está de parabéns, viu? Uma belezura, essa imunematologia. E aí a gente acaba vendo realmente o crescimento dessa área tão importante que muitas vezes na residência é negligenciada, que é a hemoterapia, né? Então, muita gente entra na hemato pela onquemato, muita gente permanece pelo onquemato, mas de vez em quando a gente vai ter um desviozinho, alguém se apaixona pela hemoterapia, mas independente de quem se apaixonar ou não, a hemoterapia ela tem que sempre ser entendida como uma parte fundamental da formação, né? Não existe, vocês lembram, né? Não existe uma residência suplementar de hemoterapia. Eu aprendo hemoterapia na residência de hematologia e hemoterapia. Opa!
Então, não podemos esquecer nunca isso, né? Tá E bom, se Marília? Deus quiser, teremos muitos egressos para a hemoterapia, né, Marília? A gente já está angariando algumas aqui, viu, Ana? Tem que Vai dar angariar certo. antes, porque a nossa causa não é tão glamurosa, né? Nem tampouco é uma tarefa muito simples, né? Que é transfusão, eu sempre digo, né? E eu não queria ser, né, o transfusionista que chega lá com a bolsinha de sangue e vai infundir o paciente, porque é uma responsabilidade enorme que se os transfusionistas que eles não nos ouçam, né, tivessem essa noção do tamanho do risco, né? E só olhasse, né, ao invés do benefício, só olhasse o risco, ninguém iria transfundir mais no mundo inteiro. É que, infelizmente ou felizmente, né, só se vive com o sangue, com a transfusão de sangue, em alguns momentos ela é imprescindível. Paciente morto não precisa de sangue, né, Denise? Infelizmente, o desafio é grande. O que eu queria te parabenizar já em público é a diferença realmente que você tem feito na parte educacional, né? Eu, infelizmente, não consigo estar às 7 horas da manhã de segunda-feira, porque eu trabalho no domingo até tarde, mas isso tem mudado muito o panorama, né? Eu acho que os últimos 10 anos, com a sua contribuição, o Emoce, inclusive, né, que eu tenho um apreço assim, especial, faz um trabalho bem diferenciado, né? Meus parabéns e não desista nunca da hemoterapia e de sensibilizar as pessoas para essa causa. Nunca, né? É missão de Por vida, favor, né? nunca. Nunca. Eu já estou quase me aposentando, então agora é só falar daquilo que a gente gosta, que é tentar chamar atenção para essa importância. A Marília chamou bem a atenção da questão da fenotipagem, né, que não é feita, infelizmente, em ampla escala para esses pacientes, nem tampouco, vamos falar só de Brasil, tá? Pelo que a gente conhece do Brasil, também não é todo hemocentro ou todo estado que consegue ter o mesmo nível de atendimento. Isso é um problema, porque, inclusive para vocês que acabam, de alguma forma, centralizando alguns outros estados, vocês percebem, né, que o paciente, quando chega para você, o estrago já foi feito. Né? Então, também não adianta a gente imaginar, né, que o Brasil vai ser todo igual e vai fazer o mesmo trabalho, né? Infelizmente, quando o paciente chega nesses grandes centros que fazem a biologia molecular, que trabalham com sangue fenotipado, muitas vezes ele já está há anos, né, recebendo transfusão de qualquer coisa, ou pior, né, ele sai do seu estado, vai passar férias em algum lugar e de repente falsiza, precisa tomar sangue, né, e acaba estragando o trabalho de toda uma década. Né? Então, realmente, a gente precisa olhar para fora também dos nossos serviços, sensibilizando para essa causa, né? E que esse paciente também saiba a importância dele, né, nesse contexto, ou seja, também de não pensar, eu posso tomar sangue em qualquer lugar, senão ele acaba com todo o seu trabalho. Né? É triste, né, você tratar, né, aquele paciente por vários anos, né, tomando cuidado para não imunizar, transfundido com cautela, e de repente, um belo dia, sei lá, ele vai tomar sangue em qualquer lugar que não tem o histórico dele, né, que não sabe quem ele é, né, ou qual é o cuidado que tem que se ter com ele. Né? E isso é que a gente tem que, por isso que esse trabalho seu é muito importante, né? E graças à pandemia, né, a gente pôde fazer mais encontros online de falar para todo mundo mesmo, né? E obrigada pela oportunidade. Parabéns. Obrigada a você, Ana. E aí eu queria aproveitar, já que a gente está aqui para falar das melhorias, contar que a Hemorredes do Ceará está inteira informatizada, vai fazer quase um mês, mas a gente está divulgando hoje essa informatização. Então, toda a agência transfusional do estado do Ceará tem um sistema único que vai ter todo o histórico do paciente, a fenotipagem, a imunização, a reação transfusional prévia, a necessidade de componentes modificados. Isso é uma segurança gigantesca para todos os pacientes atendidos. Que maravilha! A gente vê com muita frequência, inclusive lá no grupo, né, da Imunemato Brasil, o pessoal procurando informação de um paciente que foi lá para o interior de São Paulo, ou que foi lá para a Bahia e disse que recebeu sangue em tal lugar. Essa informatização e essa possibilidade de você conhecer esse paciente em qualquer lugar que ele esteja é imprescindível. E saindo do foco do falciforme, a gente poderia dizer que para todos, né, os pacientes politransfundidos, isso é fundamental, né, que vocês tenham esse intercâmbio de informação. Parabéns mais uma vez, agora vai ficar muito chique. Não, foi uma luta, né, a gente conseguir isso, mas conseguimos.
É uma alegria. Gente, a gente falou que só, mas a gente não abriu para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Não, silêncio, silêncio de sempre. Marília, você quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Sim, doutora, achei realmente um assunto bem desafiador, a parte principalmente da imunemato. Eu acho que nós ainda não tivemos chance de passar ainda, pelo menos eu só tive um mês só na parte do banco de sangue em geral, então tive muitas dúvidas, né? Mas eu perguntei, inclusive, muitas coisas para as R2. Surgem diversas dúvidas, mas em relação à doença em si, o mecanismo de aloimunização, eu entendi bem direitinho. E as indicações de transfusão. Eu acho que o que mais realmente nós temos dificuldade é a imunemato, e acredito que com o tempo nós vamos elucidando um pouco mais. Mas foi ótimo, um artigo bem complexo, bem realmente completo em relação a tudo. Eu adorei. Só agradecer mesmo. Muito obrigada. E assim, a gente, ano que vem, vai ter um intensivão, igual que a gente fez com as meninas esse ano, né? E aí eu acho que é mais fácil a gente se debruçar em imunemato e começar a receber isso de uma forma um pouco mais intensa do que só a passagem no laboratório, né? Uhum. Então, vamos sempre tentar fazer esse curso. A gente começou um curso teórico prático para as residentes esse ano, que era um desejo há muito tempo. Então, as R4, as R2, na verdade, né, fizeram. Agora a Marília é R1. Então, ano que vem é a vez dela. A gente já estava querendo... Eu podia jurar que ela sabia imunemato perfeitamente. Não é? Foi ótimo. Olha, ela mentiu muito bem. Inclusive, a gente vai conversar depois para fazer bem cedo, se possível, o curso. Acho que quanto mais cedo, melhor. Para ajudar nas aulinhas. Tá, ok. Perfeito. Então, tá bom. Gente, obrigada. Obrigada a todos pela presença e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Até, doutora.